Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meu dileto irmão e irmã, que me acompanha através desta emissora de rádio e também pelo nosso canal no YouTube. Não deixe de averiguar se você continua inscrito no canal, porque em razão das nossas posições contra certas realidades, a plataforma nem sempre agrada e por isso pode descredenciar. Averigue se você está adicionado ao nosso canal. Se não está, adicione novamente. Deixe aqui também o seu like, compartilhe o nosso programa, como muitos têm feito. Nesta sexta-feira quaresmal, a oração da igreja volta-se para um caminho antigo, mas sempre novo e atual. O caminho da penitência. A penitência não é tristeza, nem desprezo pela vida. Pelo contrário, é um caminho de liberdade. O jejum, a esmola, o sacrifício passa a ser para nós esse caminho de liberdade interior. Ou seja, pelo sacrifício, nós vamos disciplinando a nossa realidade humana e caduca, que é o nosso corpo, a nossa matéria. Até porque, afinal, nós vivemos num mundo que nos convida constantemente ao excesso. Isso é a grande verdade. Excesso de palavras, de distrações, de desejos. A penitência nos ajuda a recuperar o equilíbrio interior. Então, a penitência, o jejum, o sacrifício, longe de ser algo negativo, ela é profundamente positiva, porque nos ajuda a dar esse direcionamento de equilíbrio aos nossos sentidos. Já o velho Platão, lá na velha Grécia, 300 anos antes de Cristo, já dizia: os sentidos nos enganam. É verdade. Pelos nossos sentidos é que o mundo entra dentro de nós. Aristóteles dizia: nada chega ao intelecto sem que antes passe pelos sentidos. Como os nossos sentidos são perigosos, nós precisamos educá-los. Aí a disciplina, o jejum, a penitência é esse caminho que nos ajuda a ser livres diante de nós mesmos, diante das solicitações do mundo. São João Maria Vianney, do século XIX, na França, dizia: a penitência abre o coração para a graça de Deus. Eu não tenho dúvidas disso. A partir do momento que você trabalha essa luta, esse combate contra a concupiscência, contra os desejos da carne, você vai se tornando livre, pois os grandes inimigos da alma são o demônio, o pecado e a carne. E nós só podemos disciplinar a nossa realidade humana contra esses inimigos da nossa alma com esses aditivos da penitência, do jejum, da mortificação, da luta contra nós mesmos. A gente acompanha essas situações de tanta corrupção, tanta ambição que nós temos no Brasil. É uma vergonha o que a gente passa. Exatamente, são realidades que alcançam homens fracos. Um corrupto é uma pessoa fraca. O mentiroso, aquele que se apropria do poder para maltratar os outros, é uma pessoa fraca.
Aliás, todo ditador é uma pessoa fraca. E a gente sabe como termina os ditadores. Não preciso falar mais aqui. São fracos por quê? Porque não adestraram a sua vontade para a liberdade. Se tornaram pessoas escravas do poder, do dinheiro e do prazer, porque atrás da grande corrupção, das grandes fortunas, está a vida boêmia, a vida imunda da prostituição, a vida do sexo desregrado, do uso de prostitutas sofisticadas. E o dinheiro do povo, às vezes, é usado para isso. Porque um mandatário, um ditador que vai vivendo esse tipo de vida, ele subtrai de onde? Daquilo que era do povo. A gente sonha com um mundo melhor, com um mundo que vai expurgando todas estas realidades humanas que estão no mundo todo, maltratando, esquadrinhando a vida do nosso povo, das pessoas simples, das pessoas humildes. E é tão triste quando a gente percebe quanto de pessoas que se achegam desse tipo de gente para tirar proveito, para estar ali subserviente. O cristão jamais será subserviente às coisas mundanas, às coisas pecaminosas. A nossa obediência é a Cristo. Como a princesa Isabel, aqui do Brasil, dizia: as leis civis, elas devem ser obedecidas quando não estão contrárias às leis de Deus. Então, muitas leis que a gente vê por aí, até mesmo aqui, são coisas inconcebíveis. Leis usadas para dominar as pessoas, para encarcerar as pessoas sem o devido processo. Gente que não tem moral nenhuma para julgar e julga e coloca as pessoas debaixo do sofrimento, do tormento, porque geralmente esse tipo de gente padece de certos graus de psicopatia e cuja satisfação dos seus instintos está nisso. O gozo de maltratar, o gozo de fazer sofrer as pessoas. E a penitência entra aqui para nós cristãos porque ela nos ajuda a reconhecer que nós precisamos de Deus. Nós temos que vigiar todo esse nosso universo humano que às vezes serve ao demônio para maltratar o próximo, para desconsiderar o outro. E esse tempo quaresmal nos convida a esses pequenos gestos de renúncia, um silêncio maior, uma oração mais fiel, um gesto de caridade, um perdão oferecido. Isso até mesmo na liturgia. Liturgia quaresmal não é a liturgia com instrumentos sobressaindo, aquele instrumento humilde para sustentar o canto, mas tudo dentro da simplicidade, sem o sino, sem as rosas, sem os enfeites, para lembrar que nós precisamos ser despojados. São Francisco de Assis ensinava que a verdadeira penitência começa no coração. Não se trata apenas de práticas externas, mas de uma conversão interior. Nós precisamos disso. Talvez você, eu, estejamos vivendo um tempo em que Deus pede de nós mais simplicidade, mais humildade, menos preocupações desnecessárias, menos peso espiritual. Como é bom a gente estar no caminho do Senhor. E nesse caminho, a penitência nos ajuda a abrir verdadeiros espaços dentro de nós para Deus. Comecemos a praticar a luta contra nós mesmos e seremos vencedores
da nossa própria corrupção humana. Assim seja. O Santo Evangelho de hoje, João 10, 31, 42. Nós vamos escutar hoje na missa esse Evangelho que novamente nos traz a resistência de alguns diante da mensagem de Jesus. Eles não conseguem aceitar aquilo que o Senhor revela sobre si mesmo. Mas Jesus permanece firme em sua missão. Nosso Senhor não veio para agradar os homens, para ensaboar o ego das pessoas. Ele veio para anunciar o reino de Deus, mesmo custando a sua própria vida. São Gregório de Nisa, no século IV, ensinava que a verdade de Cristo sempre provoca decisão. Ou o coração se abre à fé, ou se fecha definitivamente à graça. Esse é o ponto que nós vivemos. O tempo da Quaresma é isso. O anúncio do Evangelho, ele é para quem quer abrir o coração à graça. Quem não quer, não adianta, você pode ser o que você quiser. Porque o Evangelho, a igreja, a mensagem cristã, ela é uma proposta, não é uma imposição. A Santa Igreja não é uma imposição. As palavras de Jesus não são imposições, são propostas. E a pessoa é livre. Eu quero seguir ou não. O que não dá é para você querer seguir pelas metades. Um pé no mundo e um pé na igreja. Uma vela para o diabo, outra vela para Deus. Isso Deus não quer. Então nós precisamos ter essa consciência, essa sabedoria de poder criar dentro de nós uma decisão madura, uma decisão permanente, uma decisão vigorosa por nosso Senhor. Esse é o caminho nosso, que vai realmente alicerçar a nossa vontade, a nossa liberdade, a nossa inteligência naquilo que Deus quer. E a gente não vai viver um conformismo, nós vamos entender que quando vem o sofrimento, as grandes dificuldades, nós vamos exatamente compreendê-las através da nossa fé. Porque a cruz é a nossa permanente resposta a todas as nossas dificuldades. Portanto, meu irmão, minha irmã, a penitência quaresmal é justamente uma forma de abrir o coração para o nosso Deus. Ela nos prepara para acolher a Páscoa com um coração melhor, um coração mais livre, um coração mais amoroso. Se ainda não fizeste a sua confissão, procura fazê-la o quanto antes, para que a sua Páscoa seja realmente completa. Amém. Façamos neste momento nossa oração em espírito. Senhor Jesus, ensina-nos o caminho da verdadeira conversão. Dá-nos coragem para renunciar ao que nos afasta de Ti e a força para viver a penitência, o jejum com alegria, não com semblante triste. Visita hoje, Senhor, cada um de nós e aqueles que sofrem, os que enfrentam grandes desafios espirituais, os que lutam para recomeçar e não conseguem. Cai hoje, levanta amanhã, cai de novo. Não consegue ter constância interior. Que a Tua cruz seja para nós fonte de esperança e sinal do Teu amor infinito. Com São Padre Pio de Peltrautina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Imaculada Conceição e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada sexta-feira para você e os seus.